Sejam bem-vindos à nossa apresentação do curso de Ciências Contábeis. Tivemos início ontem, do nosso mês de eventos, de oportunidades, de apresentação dos cursos que as faculdades Oswaldo Cruz oferecem. Eu tenho o prazer de receber duas pessoas aqui que são pilares do nosso curso de Ciências Contábeis. Durante esse mês de novembro, nós teremos atividades relacionadas aos cursos. Ontem, vocês já têm, inclusive nos nossos canais oficiais das faculdades Oswaldo Cruz, o vídeo da apresentação do curso de Administração de Empresas. Hoje nós teremos a apresentação do curso de Ciências Contábeis. Amanhã teremos evento relacionado ao curso de Economia. Na próxima semana e durante o mês de novembro, a apresentação dos demais cursos das faculdades Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos e acompanhem a essa live conosco. Tenho o prazer de apresentar o nosso coordenador de Ciências Contábeis, professor Marco Vicente. É um prazer receber em nossa live. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Temos também o prazer de receber um dos pilares, como foi bem dito no começo, do nosso curso de Ciências Contábeis, professor Paulo César Pepe. Seja bem-vindo, professor. Professor de auditoria, de tópicos especiais, Contabilidade internacional, contabilidade de instituições financeiras também. E basicamente, pessoal, a gente vai apresentar o curso da mesma forma que nós fizemos, de uma maneira interativa, um bate-papo. Hoje está tão comum, está tão na moda os podcasts, A gente apresenta, troca ideias, fala bastante sobre o curso. O que é importante a gente frisar para quem está nos acompanhando? O curso de Ciências Contábeis, ele basicamente é um curso que qualquer empresa registrada e ativa se faz necessário o papel do contador. Seja pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, o papel deste profissional é fundamental para a análise da empresa, para a gestão dessa empresa, para onde essa empresa pensa em chegar, ou seja, quais são os objetivos a médio, curto e longo prazo. O papel do contador sempre será importante. A máquina não substitui o talento humano, não substitui a inteligência do ser humano, nem o seu potencial de desenvolvimento. Pensando neste propósito e dando início à nossa conversa, eu gostaria de ouvir do professor Marco Vicente qual é o melhor momento de se entender a necessidade de um contador nas empresas, desde o momento que ela nasce ou durante o trabalho que ela realiza ao longo do tempo. Bom, Bruno, o contador ele é necessário na empresa desde antes dela começar a funcionar, Porque no período que você vai fazer a regulamentação dela, no período que você vai fazer você vai oficializar ela, você já precisa do contador. Então ele é um profissional que ele está antes de você constituir a empresa. Você vai precisar dele para formar o preço, sim, Vai fazer o custo para formar o preço. E depois que você fizer a venda, você vai precisar dele para apurar os tributos. Perfeito. E para prestar contas para o fisco. E no final, ainda vai ser ele quem vai apurar o resultado para a distribuição do lucro entre os sócios. Então o contador vai estar em todo o processo, desde antes da constituição da empresa até depois dela dividir o resultado. Perfeito. Então o contador é esse profissional extremamente útil na empresa. Só que esta fase da empresa é só uma coisa que o contador faz. Perfeito. Temos lá N atividades, vou até deixar para o professor Pepe falar disso, ele que as ramificações, uma pessoa que está sempre lá no Conselho de Contabilidade, no Instituto de Auditores, então ele é alguém que pode falar com até mais propriedade que eu sobre isso, mas o contador qualquer empresa pode dispensar qualquer profissional, mas o contador, ela não vai conseguir funcionar sem um contador, sem o trabalho de um contador. Na verdade, até o professor comentou, existe até uma disposição legal, a questão da lei de responsabilidade fiscal, que exige demonstrações financeiras. Então, se você pretende, se você é empreendedor, se você é dono de um pequeno negócio, ou mesmo trabalha dentro de uma instituição, percebam que o contador ele faz parte do dia a dia. O contador ele fala com TI, o contador ele fala com o departamento de compras, o contador fala com o ambiente fabril, se a empresa fabrica alguma coisa.
Pensando por essa lógica, professor Pepe, gostaria que o senhor comentasse sobre a necessidade do contador em relação a... Ele consegue, porque no passado a gente falava muito do contador do guarda-livros, era muito comum a gente se referir a esse profissional como alguém responsável pelo fisco. O contador mudou, né, essa ótica. O contador de hoje, século XXI, ele é muito mais preparado, ele pode atender muito mais às demandas da empresa. O que o senhor acha em relação a isso? Então, Bruno, na verdade a gente tem que olhar a contabilidade hoje, né? Ela está totalmente mecanizada de uma certa forma, e o profissional de contabilidade ele não tem mais aquele trabalho como era antigamente, né? De olhar documento, classificar, analisar, lançar. Hoje o profissional de contabilidade é muito mais requerido no campo da análise dos resultados. Como o professor Marcos colocou, o contador ele está desde o início, e você for até o final, né? Vamos dizer assim, até apagar das luzes no final do dia. E a contabilidade em si, vamos dizer assim, ela é uma ferramenta para que todos os empresários tomem as suas decisões de modo geral. A ferramenta que mede o desempenho da empresa em todos os sentidos é a ferramenta, e a contabilidade. E aí nós temos a questão, vamos dizer assim, da organização, da tecnologia, das pessoas, a qualificação que é necessário para isso, né? Então, Bruno, o profissional de contabilidade hoje ele é muito requerido no mercado, né? Sim. Nós temos no Brasil aproximadamente 600 mil profissionais ativos, talvez um pouco menos, né? Mas como você colocou, pode ter na empresa uma série de profissionais, mas o contador é indispensável. Com certeza. Hoje nós temos vários escritórios de contabilidade muito bem estruturados, muito grandes. E aquilo que o professor Marcos comentou, é importante a gente destacar que, por exemplo, é a pessoa mais importante que tem hoje por próprio governo. Então, eu participei hoje de um evento onde teve uma palestra com o ex-presidente da República, Michel Temer, e exatamente numa organização dos contadores, né? Então ele destaca a importância que é isso. Então, na verdade, o profissional de contabilidade ele é fundamental, eu diria assim, desde um pequeno comércio à maior empresa que você possa imaginar. E o Brasil está alinhado e harmonizado ao padrão internacional de contabilidade. Então, a contabilidade que nós fazemos aqui no Brasil, que nós focamos aqui na Faculdade Oswaldo Cruz, é a mesma contabilidade que está sendo praticada na Índia, na Alemanha, na Inglaterra. Então, nosso padrão está totalmente alinhado e harmonizado ao padrão internacional, até porque as normas brasileiras de contabilidade estão assim trabalhadas, né? Então, o contador, eu diria assim, não, sem querer comparar com outras profissões, né? É importante enaltecer, né, a profissão de contábil, administração, né? De economia, de direito, porque tudo isso são faz áreas parte correlatas, dos né? negócios, Sim. né? Sim. Mas na hora de medir o resultado e na hora de pagar o dividendo, na hora de recolher os impostos, essa pessoa é o contador, né? Então, o profissional de contabilidade tem um papel fundamental nas empresas, nos negócios, né? Que legal, professor. E a gente tem aqui no Oswaldo Cruz o orgulho, né, de estar trabalhando. Eu fui aluno aqui na faculdade, me formei há mais de 40 anos. Esse aqui foi meu aluno, acho que veio uns 12 anos atrás. Pois é, né? 10, 12, 11 anos de formação, e é até legal o que o professor Pepe fala em relação a estudar, e eu gostaria até de ouvir o professor Marco Vicente em relação a isso, porque é muito comum. Eu sou formado, fiz contabilidade, ciências contábeis aqui na casa, tive aulas com os dois professores, e a gente ouve muito, professor Marco Vicente, o jovem hoje preocupado, né? Por contabilidade, mas eu não sou bom de conta. Ah, mas a contabilidade, nossa, mas é muita matemática. Não é, pessoal. Posso garantir, falo com propriedade, o professor Pepe também formado em contabilidade, o professor Marco atua na área contábil há bastante tempo também, posso garantir. A matemática, a ciência exata é parte da contabilidade, que é uma ciência humana. Professor Marco, conta pra gente o que o aluno encontra no decorrer dos 4 anos de curso, por favor. Pois é, a contabilidade sofre esse certo preconceito, né? As pessoas falam, mas contabilidade, meu Deus, bom,
Então, primeiro vamos pôr os pingos nos is. Contabilidade é uma ciência humana, não é? Lógico que a matemática faz parte faz parte da contabilidade, como faz parte de qualquer ciência. Da ética, da filosofia, da música, do direito. Né? A música tem matemática, né? Sim. As notas são contabilidade, né? A literatura, padronizadas, né? Existem, a poesia tem a métrica, a matemática. Sim, perfeito. Então, lógico que faz parte. Mas contabilidade é essencialmente análise de informações, não é? Eu costumo dizer que num balanço, o balanço é o principal relatório que a contabilidade produz. Lá no balanço só tem 3 informações que são exatas. A data, porque não dá para ser mais ou menos 31 de dezembro. O valor do caixa, porque o valor que está no caixa, enfim, não pode ser variável, não é interpretativo, não é? E o número de ações ou de cotas da empresa, porque isso está no estatuto social da empresa. O resto tudo depende da avaliação do contador. Por isso, se você der a mesma contabilidade para 10 contadores, você vai ter 10 balanços diferentes, porque cada um vai dar a sua interpretação para aqueles dados. E esse é o papel do contador, a interpretação. Mas que a pessoa fala assim, mas contabilidade vem conta, né? Mas na verdade, conta de contabilidade não é conta da operação matemática, é conta de unidade de alocação de recursos. Né? Então, por exemplo, você tem a conta bancária, não é? Então, tem a conta bancária. Então, os imóveis, por exemplo, estão reunidos numa conta que chama imóveis, né? E assim por diante. Mas aí criou-se até porque essa ideia, né? Até porque quem formou o método da matemática lá das partidas dobradas era um matemático, né? O Lucas Pacioli, ele era um matemático. Sim. Mas, enfim, a contabilidade é essencialmente análise, sendo uma ciência humana. E uma ciência extremamente moderna, né? Hoje uma ciência, a contabilidade ela se modernizou muito, ela foi abraçada pela informática, né? Pela tecnologia de informação, e hoje todos os mais modernos métodos são utilizados na matemática, na contabilidade, desculpa, mas ainda não dispensou essencialmente a pessoa, o ser humano, ela faz parte, o ser humano né? faz parte do processo. A gente não busca alguém que só aperte o botão, né? Porque isso tornaria tudo mais fácil. A gente quer alguém que olha aquele resultado e apresenta aos diretores da companhia, aos sócios da companhia, e que criem condições de aquilo crescer de alguma forma. Professor Pepe, no decorrer do curso, o aluno vai ter matérias introdutórias. Ele vai ter matemática, ele vai ter língua portuguesa, ele vai ter estatística, ele vai ter ética, direito. O professor Marco Vicente tem propriedade para falar. No decorrer do curso, o aluno já consegue encontrar dentro da contabilidade especializações, professor? Ele tem caminhos a seguir? Claro. Como funciona isso no decorrer do curso? Na verdade, a gente tem que olhar assim. A contabilidade, ela propicia o profissional seguir uma atividade da qual é pertinente ao contador. Então ele é contador, ele pode trabalhar numa empresa como contador, ele pode chegar controller, ele pode chegar diretor controller de uma empresa, né? Mas a função principal é contador. Agora, se ele quiser, por exemplo, ser auditor independente, que não a minha profissão não é auditor. Auditor é a atividade pertinente à profissão de contador. Ele quer ser um perito. Perícia é uma atividade pertinente ao contador. Então a gente sabe que tem várias ramificações, né? Onde o profissional de contabilidade pode escolher, pode seguir. E obviamente a gente sempre tem que levar em conta que a modernidade hoje, né? Então, vamos dizer assim, todas as ferramentas de contabilidade do mercado, elas estão preparadas para que todas as transações que ocorrem dentro de uma empresa, transações comerciais, compra, venda, tudo isso está integrado num sistema e você está conversando com o erário, conversando com os órgãos de apuração tributária, seja na esfera municipal, estadual, federal, online praticamente. Sim, né? Sim. Então o papel do contador, aí nós falamos de ética, é muito importante, porque no passado havia possibilidade até de certas irregularidades, onde o contador se via, vamos dizer assim, meio que envolvido nisso de forma não voluntária e nem intencional. Perfeito. Hoje, com toda a modernidade que nós temos, não vou dizer que não existe essas coisas, sempre vai existir, mas o papel do contador é fundamental nesse processo,
porque ele tem que estar com a certeza absoluta de que todas as operações de uma empresa estão ligadas diretamente com o erário, com a Receita Federal do Brasil, com a Secretaria da Fazenda Estadual, com a Secretaria dos Municipais, né? Então, a contabilidade oferece isso. Não obstante as carreiras, por exemplo, carreira de perícia, né? A perícia está voltada para vários aspectos na área judicial, onde é requerido ao perito fazer mensurações, responder quesitos do juiz, para o juiz tomar uma decisão em cima da função de um profissional de contabilidade, daquele parecer, daquele laudo pericial. Isso somente cabe ao profissional de contabilidade, embora às vezes é requerido um laudo específico de um economista, de um administrador, de um advogado como complemento, mas o perito, vamos dizer assim, é requerido dessa parte, ele deriva da contabilidade. Sim. Auditoria, né? Posso falar aí? Auditoria? Também. Você pode falar um pouquinho sobre auditoria? Posso. Né? Quando eu era jovem, que eu tinha meus 14, 15 anos, o meu sonho era fazer física, estudar física nuclear, né? Esse era meu sonho. Mas, logicamente, a gente tem que seguir o caminho que Deus coloca. Claro, é importante. E desde cedo eu comecei a trabalhar com contabilidade. Eu tinha 14 anos, eu tenho 67 anos. Né? E depois, quando eu estava aqui no primeiro ano de faculdade, aqui no Oswaldo Cruz, eu entrei para a auditoria. Eu estou em auditoria até hoje, são 43 anos militando em auditoria. E auditoria independente, onde assim, eu sempre falo, né, que o mercado, se você olhar a maioria dos diretores de grandes companhias, gerentes de contabilidade, gerentes de controladoria, eles são garimpados nas faculdades para trabalhar nas grandes empresas de auditoria. É um mercado muito pujante, né? E o cara, meu amigo, depois de 5, 10 anos, ele tem condição de fazer vamos dizer assim, a gestão de uma companhia tipo Petrobras, tipo Vale. Sim, grandes companhias. Grandes companhias. A profissão contábil dá esse caminho para o contador, né? A faculdade Oswaldo Cruz, nós temos, vamos dizer assim, excelentes professores muito bem alinhados a isso, né? Nossa escola tem um trabalho específico, né, Bruno? Não sei se posso falar. Sim, claro, pode, é importante. E Oswaldo Cruz, já mais ou menos há uns 10, 12 anos, acho que é isso, né, Bruno? Sim, desde 2011, né, que a gente faz esse trabalho. Nós fazemos um trabalho de preparação para os alunos para o exame de suficiência. O que é o exame de suficiência? Assim como um advogado, quando se forma, ele tem que prestar o exame da ordem, né? O contador, ele tem que também fazer um exame que é determinado pelo Conselho Federal de Contabilidade, que chama-se exame de suficiência. Exatamente. Né? E, obviamente, é um exame bastante... Cai tudo que você imagina de contabilidade, sim, contabilidade internacional, a gente trabalha nessa linha, cai tudo de... Não vou dizer tudo, auditoria, né? Cai auditoria, cai contabilidade perícia, societária, custos, direito, ética. Né? Então, eu sempre falo para os alunos, né, que tudo que você vê aqui, você vai ter lá no exame. Sim. E a gente faz aqui no Oswaldo Cruz uma preparação específica para os alunos que vão prestar esse exame. Assim, a partir do 5º, 6º semestre a gente já começa a prepará-los para isso, né? A Oswaldo Cruz é uma faculdade que tem um índice de aprovação dos alunos no exame de suficiência. Nós já chegamos a atingir quase 100%. Tivemos um período muito longo, com diverso entre 85% e 90% de aprovação no exame de suficiência. Eu tenho o orgulho de dizer aqui que a ideia nasceu desse rapaz aqui, né? E aí pegou, né, Marcão? São quase 10 anos, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, Marcos, com esse trabalho, né? Se este ano nós não tivéssemos um período de pandemia, aqui na faculdade a gente ia ter que fazer uma festa para comemorar. Né? Talvez ano que vem, espero que nós possamos voltar para a sala de aula, todos, não é? Todos vacinados, todos saudáveis, voltar para a sala de aula presencialmente. E aí a gente vai ter que comemorar, né? Comemorar que sobrevivemos, sim, que voltamos e que o nosso trabalho tem
gerado frutos, né? Exatamente, e ele tem se prolongado durante o tempo, né? Sim. O índice de aprovação médio no Brasil está entre 23% e 25%. Exato. Um a cada 4 alunos, né? Oswaldo Cruz, nós temos um índice médio de aprovação. Vou desconsiderar o período da pandemia, porque ela deixou todo mundo muito ansioso, muito preocupado. Mas o nosso índice de aprovação ficou sempre na casa de 80% a 85% ao longo desses... Esse é um número muito Caiu um pouquinho, relevante, mas ainda é alto o nosso número de muito aprovação. alto em comparação ao Brasil, ao né? resto do Brasil. Então, a gente sempre se preocupa com isso. E sem contar que o nosso aluno não precisa ir para o mercado fazer um cursinho. Pois é. Não é? Fazer um cursinho. Quanto custa um curso de preparação no mercado? O cursinho está R$1.000, R$200 por mês, né? Isso. Então, mas eu sempre falo para os meus alunos, né? Bom, você está estudando aqui por 4 anos, não é? Você não vai precisar sair daqui para fazer um cursinho para prestar uma prova. Você tem que sair daqui pronto para fazer essa prova. Preparado já, exatamente. Né? E quando eu fui convidado para assumir a coordenação do curso, né, eu fiquei muito tranquilo, porque a equipe de professores o curso vai sozinho. Né? De alto nível, né? Eu falei com o diretor, né? Falei assim, olha, Diro, como que eu faço? Ele falou assim, não, o time... Eu falei, se o time é esse, eu vou. Porque nós temos aqui a vantagem de nossos professores serem todos profissionais do mercado. Exatamente. Então, assim, o que tem de mais atual e mais moderno em contabilidade é o que se pratica na sala de aula. De forma que nosso aluno já sai preparado para o mercado. Aliás, às vezes, né? Outro dia, no casamento de uma ex-aluna, eu encontrei ex-alunos, né? E eu encontrei um ex-aluno que ele mudou de São Paulo e ele foi terminar o curso em uma outra faculdade, em outro estado. E ele me falou que lá no 5º ano, no 4º ano, ele aprendia coisas que ele já tinha visto bem no começo. E ele falou que ele só passou no exame de suficiência porque ele tinha estudado aqui. Porque ele aprendeu daqui. Porque os colegas da sala dele, né, falou assim, lá estavam estudando matéria de custo que... Eu já tinha visto. Matéria de custo que não se aplica mais no mercado. Ah, né? Entendi, perfeito, então, perfeito. A vantagem de nós termos aqui os profissionais do mercado é que, dando aula, é que é o dia a dia do professor, né? Então, mudou hoje, amanhã o aluno já está aprendendo aquilo na sala de aula. Sim, e a gente sim. faz um diferencial na preparação dos alunos para o exame de suficiência, né? Porque vamos dizer assim, eu tenho encabeçado isso nos últimos, desde o início praticamente, né? E o que eu faço? Eu sempre pego os últimos 3 exames, né? E a gente trabalha com todas as questões, ou pelo menos quase todas. Cada exame tem uma média de 50 questões, uma média não, tem exatamente 50 questões. O aluno tem que acertar 50%. Nós trabalhamos, vamos dizer assim, no mês que antecede a prova, 150 questões dos últimos 3 exames suficientes. Sim, sim. Até aquelas que são anuladas, porque às vezes os caras ficam procurando uma vírgula para anular a questão, a gente trabalha com ela porque aquela vírgula não muda o contexto daquilo que está sendo solicitado, né? Claro. Então a gente também tem esse cuidado. Até quero ver se a gente consegue começar a ter essa preparação, Marco, assim, mais cedo com os alunos, vamos dizer, começar a trabalhar questões específicas em determinadas matérias, em todas as áreas, né? Vou ter o cuidado de separar e entregar para o meu coordenador, falar, está aqui as questões de custo que cai, questão de ética que cai, questão de auditoria que cai. Por quê? Porque o aluno começa a ser preparado também mais cedo para esse desafio. Aqui a gente também tem uma vantagem de sermos uma faculdade muito ágil. Né? O nosso programa está em constante atualização. Sempre de um ano para o outro, nós passamos períodos de adaptação. O pessoal do NDE está sempre reunido, discutindo essas questões, ouvindo os professores mais experientes, ouvindo os professores mais jovens, ouvindo todo mundo, de forma que a gente possa proporcionar para o aluno um aprendizado constante e moderno, né? Sim. Esse ano eu tive a felicidade de comandar a disciplina de tópicos avançados.
É uma disciplina que é dada no último semestre, Sim. com aquelas matérias mais avançadas que não couberam em outros módulos, ou que, quando o aluno estudou, fez lá a matéria, esse assunto ainda não estava na... Né? E como que foi esse semestre? Nós trouxemos ex-alunos que estão no mercado para falar de assuntos... A experiência de quem está fora do momento, Perfeito. dos alunos do momento. Perfeito. Por exemplo, eu vou falar de uma ex-aluna minha que eu sou muito fã dela, gosto muito dela, não porque está aqui na minha presença, o pai dela, mas a Renata Pepe, ela esteve aqui para falar sobre a LGPD, Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, muito recente, né, Marcão? Exatamente, Muito importante. que se aplica a todas as empresas, está lá. E a Renata, para minha sorte, ela estava apresentando uma palestra sobre esse assunto no IBRACON, que é o Instituto Brasileiro dos Auditores. Dos auditores. Não é? E aí a mesma palestra que ela fez lá para os auditores, ela fez aqui para os nossos alunos, um bate-papo, que foi uma sexta-feira que se estendeu até as 11 da noite quase. Que bacana. E que é uma coisa... então, poder proporcionar para o aluno a convivência Assuntos com alguém atuais. que saiu do mesmo banco que ele Sim, e que sim. volta para trazer novidades para ele. Experiências. Né? Isso não O tem Thiago que esteve aqui, o Thiago que é Auditor também. mas que trabalhou um período grande Fora agora do país. na Enel, trabalhou em Nova York. Sim. Né? Aliás, eu até vou fazer É um importante convite esse aqui para o convite, pessoal, que mais tarde, a partir das 19 horas, 19h30, nós vamos estar falando sobre a internacionalização da carreira da contabilidade. Porque nós fazemos a contabilidade hoje no Brasil como em mais de 190 países no mundo. A mesma regra, né? A mesma forma de fazer contabilidade, de maneira que você poderá ir para o exterior e praticar lá a sua profissão de contador. Você não vai precisar ser garçom, não vai precisar ser faxineiro, você vai poder ser contador, não é? Hoje nós vamos falar com o Ricardo, que está na Austrália. Sim. Vamos falar com o Thiago, que esteve em Nova York, Morou fora, está no aqui, Brasil. e vamos falar com o Luiz Gustavo, que está no Canadá. No Canadá. Nós vamos falar com gente do mundo todo. Alunos formados na FOC. Exatamente, alunos aqui formados nos nossos contadores. Esse é um assunto muito importante, porque a gente falou sobre isso, né? Quando você consegue unir a prática profissional com a carreira acadêmica, isso faz uma diferença enorme. E nós temos pilares dentro da contabilidade aqui nas faculdades Oswaldo Cruz. Professores que dão aula da disciplina, que eles atuam fora da sala de aula. Nós temos um advogado aqui que leciona direito. Nós temos um auditor aqui que leciona auditoria. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, o propósito da faculdade é esse, é oferecer ao aluno a condição prática e teórica para que ele saia para o mercado de trabalho preparado. Um dos maiores medos dos alunos hoje é: será que eu vou trabalhar? Pessoal, é importante frisar que a contabilidade te dá oportunidades desde o início do curso, com os famosos estágios. Os estágios são muito comuns em bancos, corretoras, financeiras de maneira em geral, dentro dos cursos de administração, contábeis e economia, que são cursos correlatos. Gostaria de ouvir primeiro do senhor, professor Marco, em relação à carreira, ao mercado de trabalho, desde o aluno em formação até o aluno formado. Oportunidades são muitas, variadas para o profissional contábil. O contador é um profissional que tem um mercado muito vasto, né? Bom, para você ter uma ideia, o primeiro profissional liberal que nós tivemos no Brasil foi o contador. Lá em 1850, quando mudou quando se criou o Código Comercial, se estabeleceu a carreira do guarda-livros, né, na época, então guarda-livros, há um século e meio atrás, e esse atuava como profissional liberal. Então o primeiro profissional liberal que nós tivemos foi o contador. Então, quer dizer, a primeira hipótese que você tem é: se formou, conseguiu a sua habilitação, você pode trabalhar como um profissional liberal. Perfeito. As empresas maiores todas têm seus departamentos de contabilidade e precisam contratar contadores. Sim. Temos as empresas de auditoria. Também. Temos aqueles que vão para a perícia, vão trabalhar no fórum, né? Vão lá para minha área de atuação. Seu local, né, de atuação. Trabalhar como peritos.
E tem aqueles que acabam na gestão das empresas, né? Sim. Aqueles que acabam como diretores. Abrindo empresas, né? Na verdade, Nós temos os né, Marcos? empreendedores, nós temos Sim. empreendedores que Mas utilizam... nós que montaram escritório. Sim, muito sim, bom. temos... Bem, eu posso Não dá falar... para contar nos dedos, não dá, né, pra contar nos Marcos? dedos, porque, enfim... Tem muita gente boa, né? Em 20 anos que eu estou aqui na faculdade, 17 anos que eu estou aqui na faculdade, eu formei muito contador, né? Sim. Então não dá para falar, mas eu, assim... nós temos a professora Sandra, que tem um escritório de contabilidade, a nossa professora de laboratório, né? Se formou aqui. Formada aqui. E Né? trabalha Conhece conosco direito. atualmente, E é agora professora da professora. casa. É professora da casa. Né? É porque aqui nós temos essa tradição de trazer os nossos alunos de volta. Buscar os talentos, né? Que estão O fora. nosso aluno, de alguma forma, sempre volta para fazer uma palestra, para conversar com os seus colegas, porque a Oswaldo Cruz, né? O Oswaldo Cruz, como diz o nosso diretor, o professor Carlos, ele fala o Oswaldo Cruz porque o Instituto, né? Sim, perfeito. Aqui na Oswaldo Cruz, nós somos meio que uma família, né? Nós temos essa Muita tradição de muita proximidade entre o aluno e o proximidade. professor. Então, esse ambiente familiar acaba atraindo de volta, né? Bom, Com certeza. eu já fui não sei quantos casamentos de alunos. Sim. Já sim. conheço filhos de alunos, O né? contato permanece. Temos alunos que se casaram, né? Que se conheceram Que na se conheceram na faculdade, faculdade. se casaram. É Então, muito assim, legal. Sim. bom, nem... A filha do professor Pepe é casada com um aluno que estudou com ela na sala, se conheceram, namoraram e estão juntos, né, professor? Eu acho que isso é bem interessante. Claro. O senhor, além de ser professor, o senhor tem uma empresa, o senhor é auditor. Conte pra gente sobre a carreira do profissional contábil na área de auditoria. É uma área realmente relevante, as oportunidades acontecem, o senhor comentando conosco até antes da live começar, o senhor estava à procura de profissionais. Conte pra gente sobre o mercado de auditoria, por favor. Então, o mercado de auditoria é um mercado muito interessante, Bruno, porque eu sempre falo, né? Um ano de auditoria é quase 4 anos de faculdade. Sim, O aluno tem a oportunidade de aprender muito, mas muito mesmo. Tudo que você imagina em termos de contabilidade, em termos de controles, aí normalmente o auditor, quando entra, se é para uma grande empresa, se você pegar, nós estamos hoje no mundo 4 grandes empresas. No Brasil nós temos, vamos dizer, além das 4, mais 3 de grande porte, não chega no tamanho das outras, mas são grandes. Nós temos um mercado de auditores muito significativo e a auditoria propicia para o cara assim, a possibilidade dele assim, crescer de forma magnífica. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Logicamente que a auditoria requer, vamos dizer assim, uma especialização também. Então, o auditor, quando ele vai seguir a carreira, no final, se formou contador, em geral, ele pode começar como auditor, trabalhar como auditoria, ele está lá no começo do curso, primeiro ano. Exato, é o estágio, né? O estágio, né? Eu sempre, como dou aula de auditoria, às vezes a gente acaba até assustando o aluno. Eu falo, calma, que a coisa não é assim tão difícil, né? Porque eu sempre comento com os alunos, toda a profissão, advogado, médico, engenheiro, ninguém se forma e já sai. O médico, vamos dizer assim, quando Ele não para de estudar, né? ele faz, durante a faculdade, ele faz Residência médica, ele só vai realmente participar sozinho ou comandar uma cirurgia depois de 20 anos de formado. Exatamente. Então toda profissão requer a especialização. O auditor é uma das especialidades Da contabilidade. da contabilidade, que é muito estudo. O auditor tem que fazer depois, se ele quiser, vamos dizer assim, assumir a responsabilidade perante o mercado, ele tem que fazer um exame específico, né, que é o exame do Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Aí o exame é dividido em se é para a área bancária, se é para a área de seguros, ele tem que fazer uma prova geral primeiro, depois também especialização para o mercado de capitais. Então, mas isso tudo faz parte. Quando o cara entra no primeiro ano de faculdade, ele vai ter a oportunidade de, em poucos anos, entender tudo isso e direcionar a vida dele. A carreira dele, né? É uma carreira, vamos dizer assim, muito importante, não para ele ser auditor se ele quiser. Está cheio de gente que, como eu, comecei e continuei. Mas eu digo para você o seguinte, quando você está
está na carreira de auditor, você está trabalhando nas grandes empresas, você está tendo um contato direto com clientes. Sim. Né? E o cara, quando ele se destaca, né? Eu tenho vários amigos meus que são contadores de empresa e que trabalhavam nas grandes empresas, as empresas recrutam. Sim. É que as chamadas Big Four, né, as 4 maiores, elas são grandes formadoras de talentos, né? E isso acaba atraindo para as empresas, né? Isso é um diferencial no currículo quando o contador passou pela auditoria, isso é um diferencial no currículo dele. Ele acaba, embora não necessariamente ele precisa passar por elas, para ter sucesso, de exatamente, repente, né? Novas oportunidades. A gente tem alunos aí de grande sucesso em grandes empresas que não passaram pela auditoria. Que não passaram pela auditoria. E, Marcos, dentro dessa linha, mesmo as grandes empresas de auditoria, eles têm o famoso BPO, né? Que é exatamente o quê? Então, às vezes o cara tem a grande empresa tem 2.000 funcionários na auditoria, mas tem 3.000 outros funcionários fazendo trabalho. A roda girar, né? exatamente. Que não conflita com o trabalho de auditoria. Auditor. Mas tem outros segmentos, então eles são preparados e treinados da mesma forma. Bom. Atualmente, quando se fala muito em compliance, não é? A contabilidade está no centro da moda do compliance, por quê? É quem forma os controles, Sim, né? sim. É quem autentica os controles internos, né? Os controles internos, os testes de integridade, Sim, né? São desenvolvidos na feitos, contabilidade, exatamente. principalmente. Exatamente. Né? Então, assim, mais um indício da modernidade da contabilidade, né? É uma coisa que está assim, muito ligada à contabilidade também. E é muito importante isso. Às vezes o cara se forma em TI, ou então com contabilidade, com especialização na área de TI. Também falam, né? São duas áreas muito próximas, isso. não? Parametrização, né? Então o contador ele pode se formar em contabilidade, também depois buscar um aprimoramento, um aperfeiçoamento na área de TI. Eu sempre falo, né? O contador que tem formação de administrador e de direito ou de TI, ele tem um plus, ele tem um adicional. Está mais completo. E agora nós temos as Condotex, né? As empresas de contabilidade ligadas à tecnologia, né? Que são os novos tempos, né? As startups que surgiram nessa área. Tem um lado importante que foi comentado por eles, pessoal, que diz respeito justamente à qualificação profissional, né? Só que agora eu queria ouvir de vocês de uma maneira mais ampla, porque a gente percebe que o cenário de um país que está com uma situação mais delicada, economicamente falando, o mundo de maneira geral, não atribuindo a uma situação específica local, a profissão, você ter uma formação acadêmica. Dados recentes da Cato, do LinkedIn, de que um profissional sem formação acadêmica, independente da área, ganha 60% menos do que aquele que tem formação acadêmica. Então, o diploma ainda é diferencial. Pensando por esse ponto de vista, professor Marco Vicente, a profissão ela é fundamental realmente para crescimento econômico de país, de cidades, de estados de maneira geral, né? A Faculdade Oswaldo Cruz oferece uma gama de cursos para a sua formação acadêmica. Cursos de 2 anos, cursos de 4 anos. O profissional com formação acadêmica, com diploma, ainda é visto de forma diferente no mercado, né, professor? Bom, se você dá a mesma tarefa para 2 pessoas fazerem e uma tiver curso superior, formação superior, e a outra não, você vai ver que a qualidade vai ser muito melhor. Exatamente. Né? E isso é a visão que as empresas têm também. Total, né? total. Obviamente, é uma pessoa com muito mais recursos, uma pessoa que passou por um curso de formação superior. Né? Qualquer que seja a formação superior que ele tenha, ele vai ter mais recursos que alguém que não teve. Né? Veja, aqui, só o nosso contador. Nosso contador, para se formar, ele tem matemática financeira, ele tem aula de matemática financeira, tem aula de marketing, tem aula de ética, tem aula de filosofia, tem aula de direito, tem aula de custos, tem aula... Enfim, ele tem uma série de conhecimentos que ele agrega ali naqueles 4 anos em que ele vai ficar aqui conosco. Sim, né? sim. Eu acho importante também a gente destacar, né, que na contabilidade ou na própria faculdade aqui, o aluno vai ver aquilo que ele vai se deparar no dia a dia. Isso que é o mais importante. É a prática, né? É a prática.
né? A gente sempre observa no mercado, e eu tenho uma visão clara disso hoje, a questão, nós vivemos sempre, vamos dizer assim, não gosto de falar, mas eu tenho uma expectativa positiva do futuro, a gente tem que ter, né? Acredito que o Brasil vai crescer e vai crescer muito. E a questão de um pouco tempo atrás eu vi um comentário de que ia faltar profissionais qualificados no mercado e que a gente teria necessidade de importá-los, trazer gente de fora, né? Eu já percebo isso hoje, Marco. Então está cheio de desempregado no Brasil, infelizmente tem, assim como tem muita gente passando fome. Mas a pessoa que tem alguma especialização não está desempregada. O mercado absorve tranquilamente, né, professor? E eu sempre falo, a faculdade é um período de sacrifício, é um período onde o cara tem que escolher o que ele quer lá na vida. Eu sempre falo, né? Mesmo na formação dos contadores, lá no evento da formatura, eu falo para os meus alunos, olha, esse canudo que você recebeu aí é um ticket, né? É um bilhete para você embarcar no trem da história. Então você tem que continuar e tem que buscar, porque se você achar que isso basta, você vai ficar nessa estação e os outros vão embarcar no trem. A contabilidade, ela tem um dinamismo tão grande que hoje nós temos no Brasil que é chamado de educação profissional continuada. E a educação profissional continuada, eu posso falar isso com muita propriedade, que eu também sempre atuei no Conselho Federal e Regional sobre esse assunto, é obrigatório, o auditor é obrigado a fazer educação profissional continuada. O contador hoje, que está à frente de alguma empresa, ele é obrigado a fazer. E tem um dinamismo tão grande na contabilidade que a gente se mantém dioturnamente buscando, se atualizando informações. E o mercado oferece muitas oportunidades nesse contexto, do cara se formar, se preparar, e depois também dar cursos, fazer treinamento para pessoas nisso. Sim. E é um mercado que requer bastante. Eu recentemente na minha empresa estava procurando gente para iniciar, você não consegue achar. Todo mundo, vamos dizer assim, empregado ou especulando, o que eu vou ter de vantagem para sair de onde eu estou. Então, o mercado de contabilidade na contabilidade, nós fazemos um acompanhamento dos nossos egressos aqui, porque isso é importante. A gente percebe que normalmente ele já sai empregado. Grande parte, né? Grande parte. Acho 90%, passando até mais. Exatamente, até mais. Pelo menos na minha turma, com quase 50 que se formaram, nenhum. Na verdade, eles trocavam de emprego a cada 6 meses. O professor Marcos se lembra, o professor Pepe também, muitas oportunidades. O professor Pepe até comentou, é importante frisar, porque das vagas que a empresa dele estava buscando no mercado, foram preenchidas por 2 alunos da Faculdade Oswaldo Cruz. O professor Pepe identificou na sua turma, de 20, 30 alunos, 2 alunos com potencial, com condições plenas de resolver, entre aspas, os problemas da sua empresa e os realocou ali. Então, percebam que a oportunidade de trabalhar vai mais, de estudar, vai mais do que aprender dentro de sala de aula, mas vai de trocar experiências, de ter feedback, de conhecer profissionais de mercado. Então, as faculdades Oswaldo Cruz traz esse selo de qualidade, de você conhecer pessoas que poderão ser parceiros de trabalho no futuro. Um aluno jovem de 20 anos aprendendo diariamente com os professores da casa, sempre dentro da sala de aula, quanto nas empresas que os nossos professores e mestres trabalham também. A gente só tem que agradecer a vocês por terem acompanhado essa live. Eu acho que passamos, de maneira geral, por todos os tópicos relevantes. Falamos sobre a profissão, falamos sobre o mercado de trabalho, falamos sobre as várias formas que o contador hoje pode, de alguma forma, se destacar no mercado de trabalho. Agradecemos demais a vocês que acompanham. Sigam as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, também no Instagram. Compartilhe essa live, deixe aí os comentários, perguntas. Visitem o site das Faculdades Oswaldo Cruz, consultem as bolsas de estudos disponíveis para a nossa instituição. 2022 esperamos vê-los pessoalmente, presencialmente nos corredores aqui dos nossos prédios. Agradecemos pela presença de todos na live e desejamos uma ótima noite a todos.